Oi, gente. Tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre decks que não são recomendados para quem está iniciando no tarô. Na verdade, tem um deck aqui que eu não achei ele recomendado nem para quem tem bastante experiência no tarô. Eu vou explicar o porquê bem direitinho, tá? Gente, para quem não sabe, eu sou professora de tarô, dou aula com o tarô de Waite, porque pra mim é o meu preferido, inclusive até hoje, mesmo tendo vários tarôs diferentões e tudo mais, o que eu uso pra atender ainda é o tarô de Waite, a não ser que eu perceba que por algum motivo outro tarô me chamou a atenção ali, e aí eu senti de naquela tiragem usar outro deck. Isso pode acontecer também. Mas em geral eu uso o tarô de Waite com essa versão aqui, que eu acho muito bonita, é sem borda e é uma edição comemorativa. Eu acho a ilustração mais bonita, as cores, enfim. Tem quem goste, tem quem não goste. Porque, gente, quando a gente fala de tarô, inevitavelmente, a gente tá falando também de arte. Não tem como a gente falar de tarô sem falar de arte. Porque vai ter sempre uma ilustração, mesmo no tarô de Marcélia, que não é um tarô em que os arcanos menores vêm com todo um cenário aqui, mesmo assim a gente está falando de arte. Então, vai ter gente que vai se identificar e vai ter gente que não vai se identificar. No tarô de Waite, eu gosto da maioria das cartas. Esse deck aqui, por exemplo, eu gosto da maioria das cartas. Mas, por exemplo, essa carta aqui da temperança, sempre tem alguma carta que a gente não se identifica tanto, não gosta tanto. Eu não gosto muito dessas asas, por exemplo, bem aleatório, né? Tem várias cartas aqui, ó, eu não gosto desse chapéu, desse jeito aqui que tá, sei lá, tem coisas que eu não gosto. E tem coisas que eu gosto mais. Assim, esse vestido, a maneira como ele foi pintado, assim, já gosto muito dessa carta, da eremita. Enfim, essa carta da força eu acho linda demais, da estrela. Então, é isso, vai depender ali do gosto mesmo. Quando a gente fala de arte, a gente tá falando de estética, a gente tá falando de questões relacionadas ao gosto, tá? Então, isso vai ser muito pessoal mesmo. Então, para além dessas questões, a gente tem aqui o fato de que às vezes a gente gosta, acha um deck super bonito. Por exemplo, esse aqui que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. As cartas são lindas, ele é chamado de tarô, mas quando a gente vai olhar, ele não tem a mesma ideia do tarô. Ele não tem, a gente não consegue fazer referências dele com o tarô tradicional. Então isso complica muito a nossa compreensão daquele deck. Aqui é a mesma coisa com esse tarô aqui, ó. Aqui é oficial Netflix, né? Daquela série Stranger Things. É uma série que eu gosto muito, assisti todos os episódios até hoje, foram lançados até hoje. Mas o tarô não é um tarô simples de entender. Eu vou explicar pra vocês por quê. Quando a gente fala de naipe de ouros, a gente tá falando do elemento terra, certo? Vamos só pra vocês terem uma breve noção aqui. A gente tá falando do elemento terra. No tarô de Waite, a gente tem aqui a representação com moedas. Aqui, no deck da série, a gente tem a representação do naipe de ouros com sorvete. Aí, gente, assim, se eu visse sem ler o caderninho, o que é que eu ia pensar que é um naipe aqui com sorvete? Eu ia pensar que é um naipe de copas, redondinho, isso aqui quando derrete fica líquido, né? Lembra água. Eu ia associar imediatamente ao naipe de copas, mas não nesse deck que é o naipe de ouros. Então, vai ficar confuso. Até você se acostumar, fica confuso sim. Então é muito importante você ter esse cuidado quando você começa a estudar, porque é sempre interessante você começar a estudar de um tarô mais tradicional, mesmo que seja o tarô de Marcélia, se você preferir. Eu gosto mais de começar pelo tarô de Waite. Apesar de eu ter começado pelo tarô de Marcélia, eu gosto mais de usar o tarô de Waite e de ensinar a partir do tarô de Waite. É o que eu me identifico mais, eu gosto das ilustrações, eu me conecto com ele, isso é importante também, certo? Então, gente, aqui eu não sou essa pessoa que, por mero tradicionalismo, eu só posso começar se for pelo tarô de Marcélia, senão não é correto, porque todas as pessoas são menos do que eu, porque eu estudei pelo de Marcélia e elas não. Gente, eu não sou assim, tá? Então, é isso. Eu gosto do tarô de Waite, eu achei ele sensacional. Quem vai lá no meu Instagram vê que tem muito post que eu já fiz até hoje, com os depoimentos que os meus alunos recebem quando fazem a minha mentoria, que é toda com base no tarô de Waite. E é muito interessante porque
Os depoimentos são extremamente lindos, emocionantes, com alunos que às vezes fizeram a primeira leitura em 9 dias, 10 dias, enfim, porque aprenderam a interpretar as cartas, certo? Então, eu gosto de ensinar a interpretar, não a decorar. No meu curso de tarô funciona assim. Eu gosto de dar autonomia para o meu aluno realmente ter segurança do que está fazendo. Enfim, e aí, quando a gente vem com um tarô que é menos tradicional, você vai sempre ter que estudar o tarô do zero, porque ele não está relacionado aqui de imediato a um tarô mais tradicional. Quando você aprende um tradicional, você vai aprender quase que imediatamente todos os outros que respeitam essa mesma fonte. Mas quando você não faz isso, cada tarô diferentão que você pega, você vai ter que aprender ele do zero, porque ele não faz tantas referências assim com o tarô tradicional. Então você olha isso aqui, como que você identifica? Como que você identifica, por exemplo, aqui, qual é o naipe, qual é o ás eu já ia dizer copas, de ouros aqui. Se os dois são uma mão aqui segurando um sorvete. Depois que você começa a identificar aqui o tarô, é que você percebe que aqui é o ás porque é só uma bola. Aqui é o 5 porque são 5 bolas. Entende? Mas aqui, ó, quando você começa a ver qual a diferença entre essas duas cartas aqui, por exemplo. Entende? Como você olha e é tudo muito parecido. Essas aqui, ó. Tudo muito parecido. O que vai mudar é a quantidade de bolas. Só que, gente, sério. Entende? Você bate o olho aqui, você vai saber por conta do número. Mas assim, simbolicamente, de verdade, do fundo do meu coração, qual a relação disso aqui com o tarô tradicional? Então assim, a título de, eu gosto da série e tudo mais, gosto de sorvete, porque, né? Mas, beleza, mas assim, as cartas, olha só, são muito parecidas e simbolicamente acaba não sendo tão rico para você fazer uma interpretação, né? Porque você fica assim, tá, mas e aí? O que realmente isso aqui tá querendo dizer? Aqui, ó, sempre duas mãos, cada um segurando um sorvete. Aqui, sempre aí várias cartas com uma mão segurando um sorvete. Entende? Que quando você vai parar pra olhar isso aqui, você fica, gente, mas qual a ideia? Então, é importante você ter cuidado com isso, porque o tarô também vai ter uma parte que é a interpretação aqui. Para quem conhece o tarô tradicional, vai buscar dar uma forçada ali, né? Ver o 5 aqui de ouros, aí ver, olha, caindo aqui. Então, tá sugerindo aqui uma perda desse material aqui, né? Então, assim, tá, mas entende como é uma forçação? Não é uma coisa que você naturalmente olha e entende, consegue interpretar ali? Então, acontece isso nesse tarô. É um dos exemplos, né? Aqui a gente tem o naipe de ouros, o naipe de ouros. Aqui a gente tem o naipe de espadas. Aqui a gente tem o naipe de copas. E aqui a gente tem o naipe de paus. Agora, vamos lá. Por que aqui cada um esse aqui é paus? Eu não confesso que eu não entendi, certo? Então assim, tá, mas qual a ideia? Outra coisa que não respeita aqui, né, são os casais, porque a gente sabe que quando a gente fala de rei e rainha de ouros, a gente tá falando de um casal aqui. Então o deck da série não quis respeitar isso, por exemplo. A não ser quando a gente vê ali a imperatriz e o imperador. Vou mostrar aqui pra vocês, que eu acho que não tô com eles. Tá aqui. A imperatriz e o imperador, a gente já tem mais isso, né? Cadê aqui? Aqui eu achei legal, se é a sacerdotisa. Então aqui a gente já vê o casal. Mas, né, os outros... Até que gostei dos arcanos maiores, eu achei que teve mais um cuidado, assim, na hora de escolher as representações. Gostei. Aqui, ó, o Papa, né, gostei. Os amantes, o carro, curti. Força. Gostei também. Aqui, a roda da fortuna, que meio que fiquei sem entender de imediato. Justiça, achei legal. Aqui a morte, achei legal também.
Gostei do Sol também, Julgamento, achei sensacional essa carta. Pra quem conhece a série, nossa, essa carta ela é uma das cartas mais legais do Julgamento, se você for parar pra pensar. Muito, muito, caramba, sério. A melhor carta, acho que foi a mais bem escolhida do tarô foi essa daqui pra mim, né? A minha visão. Então, assim, pra quem entende a série, pra quem tem a noção do tarô, a gente consegue fazer uma interpretação, mas vai ser mais difícil, sim. Isso é importante a gente ter essa consciência, que na hora que a gente tá começando, não é interessante. E pra algumas pessoas, gente, mesmo com experiência, vai ser um tanto desafiador, né? Nesse momento aqui, em que você olha e diz assim, tá, mas se eu não sei ler o tarô tradicional, eu vou ter que ler o livrinho para ver o que no livrinho tem dizendo. Normalmente os livrinhos de deck são muito curtinhos, não tem quase nada, né? Então acaba ficando muito a desejar, né? Certo? Vou mostrar outro deck para vocês terem noção aqui também do que eu estou querendo falar sobre essa questão do cuidado pra gente na hora de comprar um deck de tarô. Vamos lá. Gente, esse deck está disponível na Amazon e inicialmente você tem a impressão de que ele é um deck de tarô. Tranquilo, né? Você tá vendo aqui tarô, você tá vendo aqui 78 cartas. Então você pensa, é um deck de tarô. Tem a carta do sol, tem a lua, tem a bruxa, que você meio que imagina que seja o mago aqui, a estrela, beleza. Só, gente, que quando a gente vai ver as demais cartas, quando a gente fala aqui dos supostos arcanos maiores, tem cartas que não tem relação aqui com o tarô tradicional. O espelho. Aqui, ó. O fantasma. Que os amantes têm, né? Mas mesmo assim não tem tanta relação à imagem. Então tem uma série de cartas aqui que não tem essa relação direta com o tarô. A roda, na verdade, é o poço aqui, né? Porque aí, você entende? Assim, você olha e diz assim, tá, mas qual é a ideia aqui? E aí? Então, acontece que aí já começa a confundir. Porque já não tem aqui uma relação direta com todos os arcanos maiores. Nem números tem. Então, nem tem essa relação nem a partir de um número, porque pelo menos ali no tarô da série que a gente viu no começo, tinha os números que você consegue identificar. Aqui não tem. Então, começa aqui com essa questão com os arcanos maiores. Em relação aos arcanos menores, temos aqui um outro detalhe também. Essa flor aqui, com essa estação, representa o naipe de espadas. Aí você pensa, cavaleiro de espadas, com uma espada, certo? Certo, show. Aí você vai ver o cavaleiro de copas, tem uma espada. E o que é que identifica que é copas? Só a relação que a autora fez, que isso aqui, verão, é copas. Por quê? Não sei também. Aí você vai ver aqui naipe de ouros. Por que esse é o naipe de ouros? Não me pergunte também, porque a autora quis que aqui fosse naipe de ouros. O que identifica que é o naipe de ouros? Você lê o livrinho e ela tem lá dizendo que isso aqui é o naipe de ouros. Simples assim, não tem nada mais que identifique. Aí o cavaleiro de espadas tem uma espada, o cavaleiro de copas tem uma espada, o cavaleiro de ouros tem uma espada e o cavaleiro de paus tem o quê? Uma espada. Me diz como você diferencia. Isso é um problema, gente. Isso é um problema. Porque se você tem aqui, ó, vou dar um exemplo pra vocês do tarô de Waite. Vamos dar um exemplo, vou fazer uma aula completinha, né? Aqui, gente, se você tem um cavaleiro de espadas, você vai encontrar uma espada aqui. Se você tem um cavaleiro de copas, você vai encontrar uma copa e não uma espada. Se você tem um cavaleiro de pau, você vai encontrar uma estaca e não uma espada. Se você tem um cavaleiro de ouro, você vai encontrar uma moeda e não uma espada. Então aqui é tudo espada. Entende como isso confunde? Qual a referência que eu vou ter? Eu tenho que ter lido o livrinho para entender que... Então, entende que quando você tem que ler o livro para entender, é porque a pessoa realmente tirou todas as referências de um tarô tradicional, que você não consegue entender por que ouros é ouros, por que copas é copas. Por exemplo, por que verão, que a gente associa a calor, que a gente associa a fogo, é naipe de copas e não naipe de paus, que é o naipe relacionado a fogo. Até as cores aqui, ó, são mais quentes. Por que não? Porque não sabemos. Aqui, que as cores são mais frias, né? Cavaleiros de espadas. Aqui, a gente tem o naipe de ouros.
Podia ser espadas aqui, que é uma cor mais fria. Normalmente as cores do naipe de espada são mais frias. Mas não, simplesmente é um negócio que parece aleatório, sabe? Parece que a pessoa não teve ali uma lógica pra colocar, não respeitou a lógica do tarô tradicional. Então isso fica muito confuso para quem tá aprendendo, gente. Muito confuso mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer para vocês aqui uma série de cartas desse tarô aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar esse naipe aqui, certo? Olha isso. Para quem tá aprendendo, como que você vai saber a diferença? Tá, você sabe o número aqui, mas e aí? Qual a diferença dessas cartas? Em termos de simbologia. A quantidade de flores. Uma fita aqui, que não tem aqui. Uma espada, que é a mesma espada que tem em todos os cavaleiros. E são todos os naipes assim, gente. Então fica muito difícil de entender. Todos os naipes são do mesmo jeito. Todos os páginas é essa mesma ideia. De uma mulher, de uma pessoa sentada num campo. Cheirando a flor, com o sol aqui do lado. Quer ver? Deixa eu achar outra página aqui. Aí, ó. Tudo a mesma coisa. Só muda as flores. Então, gente, quando acontece assim, fica muito difícil de interpretar. Muito complicado mesmo. Então, quando você for comprar, escolher um deck, peça a ajuda de alguém que conhece o tarô. Para você não ficar perdido na hora que você for interpretar. Minha sugestão é que você comece com o tarô tradicional. Se você realmente fizer a questão de começar com o tarô de Marcelo, que eu não acho necessário, certo? Mas isso é questão de ponto de vista. Você pode começar, mas, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês antes, né? Mas, mesmo assim, muito cuidado ao tentar comprar. Aqui, gente, mesmo para uma pessoa experiente, é um tarô que... Assim, se ele tiver... A proposta dele, a ilustração é linda. Se a proposta dele fosse ser um oráculo, pudesse pelo menos ter menos cartas e tudo mais, seria uma proposta mais interessante, ao meu ver. Porque do jeito que tá aqui, sinceramente, assim, eu não consigo entender. Não consigo entender qual foi a ideia da pessoa, né? O que ela pensou na hora de fazer isso daqui. Realmente, mas assim, né? Cada um com as suas percepções. Porém, não ajuda de jeito nenhum se a pessoa for iniciante. E se a pessoa for... Tem até lá no comentário, lá na loja da Amazon, tem uma pessoa que fez um comentário, né? Ela bem chateada, assim. Não é tarô. Ela colocou bem assim, não é tarô. Porque, poxa, a gente engana, né? Aqui tem dizendo tarô. Aí você tem 78 cartas, você pensa, então é um tarô. Quando você olha que não tem as referências ligadas a um tarô tradicional, quando você olha que não importa qual cavaleiro é, de que naipe, tem uma espada, você diz assim, tá, o que essa pessoa pensou, afinal, pra fazer isso aqui? O que a pessoa pensou? Entende? Então tá, é bonito, legal, dá pra usar isso aqui seria o equivalente a arcanos maiores com um oráculo, é bonito, legal e tal, mas assim, é complicado. Pra usar os arcanos maiores, os arcanos menores aqui, mesmo você tendo experiência, fica uma coisa que você fica, tá, é abstrato, né? Então eu vou lidar com isso mesmo, vou usar só a minha intuição, porque a partir da análise da simbologia, realmente, gente, vamos analisar a simbologia aqui do 7 e do 10. 7 flores, 10 flores. Sabe? Não tem. Então, é complicado. Vim colocar essa aula aqui pra vocês terem essa noção de que realmente existem tarôs que vai ser bem mais desafiador você fazer uma interpretação. O tarô de Marcelo é muito mais simples do que isso aqui, porque você vai entendendo com mais clareza a diferença entre os símbolos, você vê ali, né? Por exemplo, você tem a quantidade, se é um naipe de ouros, você vê que são moedas, não é uma flor aleatória que a pessoa diz, essa flor achei que ela pode ser ouros.
Ah, essa flor aqui, eu acho que ela pode ser... Não sei se de repente são as flores da estação, né? Sei lá, de repente... E aí, por que que é a estação e não o naipe mesmo? Não sei, gente, não sei, não sabemos. E por que que naipe de copas é verão? Porque não sabemos, não dá pra saber. Simplesmente não dá pra saber. Então, complexo, né? É bem complicadinho aqui. Então, ter esse cuidado na hora de você escolher um tarô, certo? Tem aqui outra aula no mini curso gratuito sobre a diferença entre baralho cigano, tarô e outros oráculos. É bom dar uma olhadinha nessa aula também. Mas essa daqui eu quis colocar realmente para você ter um cuidado maior. Não entrar na internet e só, é legal, gosto da série, vou comprar. Ah, tá, é legal, eu gostei da série, comprei e não me arrependi. Inicialmente eu quase me arrependi, mas depois que ele chegou eu disse, dá pra fazer uma aula sobre isso. Então não me arrependi, pode ser até que eu venha a usar. Porém, tem aqueles detalhes lá, que algumas cartas é esse mesmo problema. Você olha e diz assim, tá, mas qual a riqueza de simbologia aqui? Não tem. Então, vamos de apenas intuição, porque se for pela riqueza da simbologia, você sente e chora mesmo, né? Então, gente, é isso, tá bom? Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês de alguma forma. Como eu falei, eu gosto de trabalhar com tarô de Waite na minha mentoria. Acho que ele é maravilhoso, sensacional, riquíssimo de simbologia. Então, gosto de ensinar a interpretar, não a decorar. Acho que isso é importante. Aqui você vai ter que dar uma decoradinha em algumas coisas para poder fazer associações, né? Tarô de Waite não, você tem uma riqueza de detalhes maravilhosa. Esses dias eu tava prestando atenção até nessas flores aqui, né? Que uma flor ela tá virada pro outro lado, as outras flores estão viradas para cá. Bem, enfim, tudo você pode interpretar no tarô de Waite. Aqui não tem tanta essa possibilidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até as próximas aulas. Se você se tornar meu aluno ou se você já é meu aluno, tá lá na plataforma. Enfim, a gente vai se encontrando. Um beijo.